Agora são 11 horas e 20 minutos, hoje 13 de agosto, dia do economista e dia do psiquiatra, aqui no H Notícias pelo calendário sazonal. E você que está acompanhando a nossa programação, você pode participar através do DDD 53 981 13 27 57. A partir de agora, entrevista exclusiva com o secretário de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente, Toninho Veleda. Entrevista com o secretário de Planejamento e Projetos e Meio Ambiente, Toninho Veleda, presente aqui nos nossos estúdios. A Mariana também, jornalista, acompanhando aqui a nossa programação, este trabalho aqui nos bastidores jornalístico. Então, no dia 10 de agosto, segunda-feira, o secretário de Planejamento, Toninho Veleda, atendeu a um convite da direção do Legislativo, participando da sessão ordinária da Câmara de Vereadores, a fim de prestar esclarecimentos sobre o PL, Projeto de Lei 58/2026, de iniciativa do Poder Executivo, que objetiva criar lares temporários para animais domésticos em situação de vulnerabilidade. Para ajudar a esclarecer esta iniciativa do Poder Executivo, visando diminuir a quantidade de cães em situação de rua, convidamos o secretário de Planejamento, Toninho Veleda, para sanar dúvidas dos ouvintes e telespectadores nas redes sociais. Seja bem-vindo ao H Notícias, senhor Toninho Veleda. Meu caro Diogo Machado, queridos e queridas ouvintes da nossa H-Sul 89.1 FM, a nossa colega Mariana, que estudante de jornalismo, que presta um grande apoio ali na nossa equipe de assessoria de imprensa do Executivo Municipal. Então, a todos vocês, muito bom dia, uma satisfação enorme estar aqui falando aos ouvintes, às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais também, sobre esse tema tão relevante, né, Diogo? Que é a causa animal, que é os direitos e a proteção dos animais domésticos. Mas antes de ir adiante, só queria, a gente não está aqui para jogar confete, mas fazer uma deferência, fazer um destaque ao teu trabalho, né? Teu trabalho informativo, teu trabalho jornalístico, sempre primando pela qualidade, pela transparência, e que com certeza ajuda a informar a nossa comunidade e também é um espaço aberto para as ações do Executivo, né? Então, muito feliz, cumprimentos pelo teu trabalho e mais uma vez dizer da alegria e satisfação de estarmos aqui falando ao microfone da nossa H-Sul. Muito bem, o secretário Toninho Veleda, antes de esmiuçarmos especificamente o PL 58/2026, é de extrema relevância que a população compreenda a dimensão e os impactos do problema dos animais de rua no município de Erval. A Prefeitura tem um levantamento do número de animais que vivem nessa condição? Há um mapeamento por parte dos órgãos públicos dos locais no município em que a situação é mais precária em termos de vulnerabilidade animal? Diogo, se tu me permite, antes de responder objetivamente a tua pergunta, eu queria fazer uma breve contextualização acerca do nosso trabalho na pasta, né, do meio ambiente, do planejamento, e mais especificamente na Coordenadoria de Defesa dos Direitos Animais, para poder, acho que a nossa comunidade ter uma clareza melhor do qual é o escopo do nosso trabalho e o que é de fato a nossa atribuição. Então, eu entendo que essa questão da proteção aos direitos animais, ela ganhou mais relevância no nosso município, se não me falha a memória, ali pelo ano de 2018, onde Erval, infelizmente, virou manchete nacional por uma verdadeira chacina de animais, um ato criminoso de animais, de cães, né, em nossa cidade. Isso também reforça a importância do trabalho da imprensa, né? Aquela situação criminosa, como eu disse, ela teve essa relevância, teve esse destaque em todo o estado e acho que até, de certa forma, a nível nacional.
E as forças vivas da nossa comunidade e o Poder Executivo, a partir daquele momento, acho que trataram esse assunto com mais ênfase e com mais rigor administrativo. Então, eu me recordo que, naquela ocasião, o Legislativo promoveu uma audiência pública que contou com a presença de autoridades e lideranças regionais que tratam da causa animal. E o Executivo, naquele ano, na gestão capitaneada pelo então prefeito Ruben Vilhelsen, instituiu uma coordenadoria de defesa dos direitos animais domésticos, junto à pasta de Agropecuária e Desenvolvimento, e naquele mesmo ano também instituiu um conselho formado por pessoas da comunidade e representantes do Poder Executivo, e também um fundo para operacionalizar recursos dedicados a esta causa. E, no meu entender, naquele momento, o escopo maior foi a questão dessa onda PET, digamos assim, que tomou conta de todo o país, né? Porque quando se fala em cães, eu entendo que tem o cão que é o companheiro, né, de todos nós, tem o cão de guarda, né, que é uma ferramenta para proteger o patrimônio e a vida das pessoas, e o animal de serviço, né? Nós estamos aqui na fronteira com o Uruguai, nós temos uma tradição, tem uma expertise, tem uma cultura muito forte, especialmente em torno da produção de ovinos, e os cães, os cachorros especialmente, eles sempre tiveram uma função de trabalho, né, de apoiar o homem e a mulher do campo na lida, especialmente com os ovinos, né? E a partir dali, eu acho que Herval ganhou uma outra conotação, e aqui não é nenhuma crítica, é uma leitura da realidade, mais nesse aspecto como o cão, como o gato, como um animal, como um membro da família. Então, eu acho que as políticas públicas foram estruturadas muito com esse viés. E ano passado, por iniciativa do nosso prefeito Celso, do vice-prefeito Rodrigo, o Legislativo, em sessão extraordinária, aprovou que essa coordenadoria, que antes era vinculada à pasta de Agropecuária e Desenvolvimento, ela ficasse atrelada ao planejamento, projetos e meio ambiente. Então, desde o ano passado, nós começamos a estruturar as políticas públicas capitaneadas por nós, pela nossa pasta, né, com os limites que nós temos. Nós não temos, por exemplo, um médico veterinário exclusivo para atender as nossas demandas. Nós estamos sem um servidor que faça a fiscalização, e nós já pedimos ao nosso prefeito, ele nos atendeu incluindo essa vaga de agente de fiscalização no último concurso público. Tem pessoas aprovadas, nós já pedimos a nomeação. O prefeito com certeza vai dar a máxima prioridade dentro também dos limites que o Poder Executivo tem para nomear esse servidor que vai reforçar o nosso trabalho. E nós temos uma série de outros limites, mas eu acho que a comunidade precisa entender qual é o nosso papel, qual é a nossa atribuição, né? Eu sempre digo e reforcei isso muito no Legislativo. Nós trabalhamos de forma transversal, e isso quer dizer que nós não, dentro do Poder Executivo, nós dependemos de outros órgãos do governo, a exemplo da própria pasta de Agropecuária. Nós precisamos da participação social através dos conselhos instituídos para esse tema. Nós precisamos da atuação da vigilância sanitária e dos parceiros também, especialmente a associação, né, a ONG Anjos Sem Voz, e também atuamos de forma discricionária. Então, tem questões relacionadas à causa animal que não são da nossa atribuição, que a gente pode ter conhecimento, a gente pode fazer registros, eventualmente, de ocorrências, mas não demandam especificamente políticas públicas locais, né? E respondendo, então, objetivamente o teu primeiro questionamento, Diogo, eu acho que a gente precisa distinguir o que é animal de rua do que é animal na rua. Então, nós não temos um diagnóstico preciso nesse sentido, mas o que eu posso afirmar é que o número de animais de rua em Herval é muito menor daquilo que as pessoas imaginam que exista. Eu diria que é pouco mais de uma dúzia, ou 2, 3 dúzias no máximo de animais em situação de rua. Animais na rua nós temos bastante, porque nós são animais que têm tutor, são animais que têm um responsável, mas que por uma questão cultural
eles acabam perambulando pelas ruas a maior parte do tempo, mas não são caracterizados como animais de rua. E entre os animais de rua existe uma legislação federal que garante o direito desses animais, são considerados cães comunitários, e eles têm a proteção legal e têm a proteção, inclusive, do poder público e da comunidade, para que eles, mesmo estando na rua, eles tenham as condições para garantir os seus direitos, especialmente de alimentação e controle de zoonoses, né? Então, acho que essa diferenciação é importante, porque eu que acompanho a realidade de outros municípios, a gente vê um cenário semelhante, né? Municípios que têm outra abordagem, que têm outras estruturas para lidar com esse assunto, com o tema dos direitos animais. Ainda assim, a gente vê uma grande quantidade de animais na rua, mas, como eu disse, não necessariamente são animais de rua. Muito bem. As consequências de não se dar um tratamento digno a cães e gatos, garantindo-lhes um lar confortável e seguro, podem ser bastante perniciosas no domínio da segurança e do bem-estar de uma comunidade inteira. Quais consequências já podem ser vistas localmente ou que podem ser previstas caso nada seja feito e que embasaram a elaboração do projeto de lei? Interessante atentarmos para esse ponto, já que as pessoas que não gostam de animais ou que pensam que o problema não é da conta delas, também sofrerão os efeitos danosos de uma superpopulação animal relegada à própria sorte. Diogo e queridos e queridas ouvintes, como eu mencionei rapidamente, eu acho que agora essa tua pergunta me dá a oportunidade de a gente aprofundar. Eu acho que o papel do poder público ele precisa ser muito bem claro quando se fala de direito e proteção dos animais domésticos. E o nosso papel é garantir o controle populacional e garantir que esses animais tenham os seus direitos, o direito à vida, essencialmente, o direito assegurado, né? Então, isso nós temos uma ação permanente para garantir o controle populacional de caninos e felinos também, gatos também, está no escopo da nossa política, que é uma parceria com a ONG Anjos Sem Voz, que garante todos os meses a castração, né, de animais. Até eu tenho um número aqui, do ano passado para cá, já foram castrados e chipados 319 animais, sendo 199 felinos e 120 caninos. Então essa é uma ação que no total nós já temos 700 animais nessa condição de castrados e microchipados. E aqui só um parênteses para dizer que o microchip ele não é para localização desse animal, ele é para identificação. Então essa, a meu ver, é uma política efetiva, eficaz para garantir o controle populacional. E o outro escopo da nossa atuação é garantir que os animais não sejam vítimas de abandono e maus tratos. Então, as políticas públicas e toda a legislação que versa sobre o tema, ela caminha nessa direção. É combater o abandono, combater os maus tratos, e isso nós fazemos com ações diretas do poder público, mas no âmbito local nós estabelecemos essa parceria com as abnegadas mulheres, em sua maioria, ali, que compõem a ONG Anjos Sem Voz, que fazem um trabalho muito relevante no nosso município, e não é de hoje. A partir de 2019 foi formalizada, foi constituída juridicamente a ONG, mas antes disso um grupo de pessoas, de protetores e protetoras já se mobilizava para garantir esse trabalho. Nós temos no âmbito da nossa administração, além da Rafaela, que assumiu a função este ano, uma jovem também, jovem ervalense, estudante de psicologia, mas que, e além de entender bastante de gente, entende muito da psicologia animal também, vem fazendo um trabalho fantástico, do meu ponto de vista. E a nossa bióloga, chefe do Departamento de Meio Ambiente, a Vanessa Dutra, também conhecida por Tutuca, tem um engajamento muito forte, então eu entendo que vem se fazendo um trabalho muito efetivo. Inclusive, no início deste ano, se fez uma campanha de vacinação desses animais, porque um dos problemas é a proliferação de zoonoses. Estamos adquirindo agora inibidores de cio também, para além da castração, inibidores de cio, vacina contra a raiva e outras zoonoses. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, ainda tem muito caminho pela frente, mas eu entendo que
que é fundamental que a gente tenha uma ação continuada e efetiva e uma contribuição da comunidade, né, no sentido de garantir o direito dos animais. Então, porque realmente se os animais se proliferam descontroladamente, gera um problema social, né? Então eu entendo que essa situação, com o trabalho que já foi feito, já se equacionou bastante, mas é uma luta diária, é um trabalho permanente que a gente pretende avançar cada vez mais.